Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui. Privilégio estar com os irmãos. Vocês estão me chamando muito para vir aqui, tá? Eu não sei o que vocês estão querendo com isso, não. Mas é um prazer, é uma alegria estar aqui com os irmãos, né? A gente se sente já em casa mesmo, né? E é um prazer, um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Então eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. É um texto bastante conhecido, uma passagem bastante conhecida. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Eu vou ler aqui no telão, por conta da versão. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses
que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Meus irmãos, nós conhecemos bem essa passagem, acredito que você conhece bem essa passagem. Um encontro intencional do nosso Senhor Jesus com uma mulher, mas uma mulher rejeitada pela sociedade, distante de Deus e vazia por dentro. Essa é a descrição dessa mulher samaritana. Uma mulher que evitava o contato com as demais pessoas para não ouvir os seus julgamentos. Como é que a gente sabe disso? Essa mulher buscava água ao meio-dia. É um horário que as pessoas não iam buscar água. As pessoas buscavam água pela manhã, pois o dia estava numa temperatura mais agradável. Ela ia ao meio-dia para não ser incomodada, para não ser julgada, para não ser apontada. Essa mulher, meus irmãos, ela buscava aqui no mundo o que só Deus poderia dar. Ela tinha um vazio enorme dentro de si, ela buscava preencher esse espaço, um espaço que só Deus pode preencher, e ela buscava preencher isso com relacionamentos. O Senhor Jesus revela que ela já tinha tido 5 maridos e agora vivia com um sexto que não era o seu marido. Ainda por cima, essa mulher, apesar de tudo isso, ela era religiosa. Porque ao ouvir de Jesus que ele poderia dar água viva, ela em primeiro lugar questiona se ele é maior do que Jacó. Então ela revela aqui ter conhecimento sobre a história dos patriarcas. Ela chama Jacó de pai, perceba isso. Aquela mulher, além de ser conhecedora da história dos patriarcas, além de se reconhecer como filha de Jacó, ela também está preocupada com o lugar correto da adoração. Porque ao perceber que Jesus é um judeu e um profeta judeu, ela diz o seguinte: olha, vocês judeus dizem que o local certo da adoração é em Jerusalém. Só que os nossos pais adoravam nesse monte, o Monte Gerizim, o local onde Moisés recebeu ou proferiu as bênçãos da lei. Aquela mulher, meus irmãos, ela aguardava o Messias. Ela revela um conhecimento sobre o Messias, sobre o Cristo, e ela diz o seguinte: olha, quando o Cristo chegar, ele vai nos revelar a verdade. Então, meus irmãos, eu quero que você perceba o seguinte: essa mulher era uma mulher religiosa, tinha conhecimento da lei, tinha como pai os patriarcas da nação de Israel, ela aguardava o Messias e se preocupava com o local correto da adoração. Mas aquela mulher era uma mulher vazia. Ela já tinha tido 5 maridos, estava no 6º relacionamento. Ora, aquela mulher procurava alguma coisa que só Deus pode dar. E agora ela está
diante do Senhor Jesus, numa condição muito interessante aqui. Apesar dela ser religiosa, apesar dela se ver como filha de Jacó, apesar dela ter conhecimento do Antigo Testamento e esperar o Messias, nós podemos dizer que, apesar de tudo isso, aquela mulher se encontra naquela condição em que Paulo diz lá aos Efésios capítulo 4, ela estava morta em seus delitos e pecados. Ela estava andando segundo o curso desse mundo, vivendo na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o entendimento obscurecido. Essa é a condição dessa mulher. E ela teria continuado a sua vida dessa maneira se o Senhor Jesus não a tivesse alcançado, se o Senhor Jesus não tivesse ido ao encontro dela. Mais uma coisa interessante aqui. Depois de toda essa discussão, o Senhor Jesus diz para ela: eu sou o Messias. O Senhor Jesus não se revelou assim para muitas pessoas. Ele diz abertamente para ela: eu sou o Messias. E quando ele diz isso, parece que escamas caem dos olhos dela. Ela teve uma revelação ali do Senhor Jesus. Aquela mulher deixa o seu cântaro para trás. Ela sai correndo em direção à cidade, anunciar o Cristo que ela encontrou. Aquela mulher, ela foi transformada por um encontro com Jesus. Meus irmãos, o que eu quero falar com você nessa noite é sobre as marcas de um verdadeiro encontro com Jesus. E a gente vê todas as marcas de um verdadeiro encontro com Jesus na vida dessa mulher samaritana. Encontros com o Senhor Jesus estão por toda a Escritura. Nós podemos dar outros exemplos aqui. Se você for lá em Marcos capítulo 5, você vai ver um homem que vivia em meio a túmulos, que vivia se cortando, se machucando. As pessoas tentavam prender ele com correntes, mas ele arrebentava aquelas correntes, porque estava possesso de demônios. O Senhor Jesus, da mesma forma, vai ao encontro daquele homem, chega naquela região, encontra aquele homem num estado lamentável, dominado pelas trevas, posto à margem da sociedade. Mas o Senhor Jesus, ele liberta aquele homem, livra ele daqueles demônios. O final do texto nos apresenta um homem em perfeito juízo, assentado, vestido e liberto. Aquela população, eles ficam espantados com aquilo. Porque naquela libertação, os demônios saem daquele homem, vai para a manada de porcos, e aqueles porcos se afogam no mar. A população, fazendo um contraste com aquele homem, implora para que Jesus os deixe. Eles estavam mais preocupados com as vidas dos porcos do que com a vida daquele homem. Parece que eles não tinham visto o milagre que tinha acabado de acontecer. Um outro exemplo de um outro encontro verdadeiro com o Senhor Jesus está lá em Lucas capítulo 5, versículo 27. E a cena é muito mais simples. Aqui a gente não tem um grande diálogo, como em João capítulo 4. Nós não temos um exorcismo, nós não temos expulsão de demônios, como em Marcos 5. Nós vemos o Senhor Jesus simplesmente passando pela coletoria de impostos. Ele olha para Mateus e diz: siga-me. Mateus se levanta, deixa as suas coisas e segue Jesus. Mais um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus.
Verdadeiros encontros com o Senhor Jesus, meus irmãos, podem acontecer de muitas maneiras. Com certeza você deve ter o testemunho na sua vida de como foi com você. Como foi o seu encontro com o Senhor Jesus. A gente citou aqui 3 vidas transformadas por esse encontro com Jesus. 3 pessoas que foram completamente transformadas. Pessoas que eram rejeitadas se tornaram anunciadores do Evangelho. Esse encontro com o Senhor Jesus foi tão impactante, foi tão maravilhoso, foi tão transformador, que agora eles não conseguiam conter aquilo só para eles. E os 3, nas 3 passagens, eles começam a anunciar o Senhor Jesus. Meus irmãos, quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, a nossa vida é transformada. Ela não continua a mesma. A gente muda, tudo muda. E eu quero, em cima desse texto de João, capítulo 4, passar sobre algumas coisas que acontecem conosco, quando verdadeiramente nós nos encontramos com Jesus. E a primeira coisa que eu quero falar aqui, meus irmãos, é que quem se encontra verdadeiramente com Jesus não tem sede de mais nada desse mundo. Quem se encontra verdadeiramente com o Senhor Jesus não tem mais sede das coisas desse mundo. Versículo 14 lá de João 4. O Senhor Jesus diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por que nunca mais terá sede? Porque a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, o ser humano, ele tem sede. Ele tem muita sede. E sede de se relacionar com Deus. Nós temos sede de nos relacionar com Deus. Nós temos sede, meus irmãos, da eternidade. Nós temos sede de comunhão com Deus. E essa sede, ela foi colocada em nós, no nosso ser, na nossa criação. Porque Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança. E o nosso Deus, ele é um ser relacional. O nosso Deus é um Deus que se relaciona. E Ele é assim desde a eternidade. Olha só, Deus não nos criou por carência. Porque na eternidade, Deus Pai já se relacionava com Deus Filho e que se relacionava com Deus Espírito Santo. A comunidade divina se relacionava, porque é um Deus relacional. E o Senhor então nos cria para que nós tivéssemos o privilégio de participar dessa relação com Ele. E quando o ser humano não se encontra numa relação com Deus, ele tem dentro de si, ou ele encontra dentro de si, um vazio do tamanho desse Deus. Um ser humano que não se relaciona com Deus é um ser humano que vive com sede. E é por isso, meus irmãos, que nós vemos nos nossos dias as pessoas tentando saciar a sua sede com tanta coisa. Alguns querem saciar a sua sede como a mulher samaritana, com relacionamentos. Engatam um relacionamento atrás do outro, vão em festas buscando relacionamentos, e aí fica com um, fica com outro, mas o vazio permanece. Outras pessoas querem saciar essa sede na bebida alcoólica, nas drogas, no dinheiro, no sexo, na pornografia. O ser humano tem sede. E ele busca em várias coisas desse mundo saciar essa sede. Meus irmãos, tem gente
que busca saciar a sua sede com experiência religiosa. Procuram diversas religiões. Procuram vários caminhos até Deus. E às vezes, meus irmãos, até dentro das nossas igrejas, pessoas agem assim. Busca-se a oração poderosa, o jejum poderoso, o templo sagrado, a igreja perfeita, o sacerdote perfeito. Tudo isso é sinal de uma sede que só Deus pode saciar. Uma sede que só aquele que tem a água viva pode saciar. Um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus não olha mais para as coisas desse mundo como coisas que podem nos saciar. Se você teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, você olha para tudo que esse mundo oferece e você entende, você sente que aquilo não pode mais saciar o seu coração, porque a sua fome e a sua sede, ela é eterna. Uma sede que é eterna não pode ser saciada com coisas terrenas, meus irmãos. Um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus nos leva a dizer, como o salmista, lá no Salmo 73, 25: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, meus irmãos, nos leva a pensar em Deus, a querer fazer a vontade de Deus. Nos leva, meus irmãos, a querer melhorar na nossa vida de oração, melhorar no nosso estudo da palavra. A gente quer conhecer mais de Jesus, a gente quer conhecer mais a respeito desse Deus. Um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, meus irmãos, nos leva a querer mais dele, fazer a vontade dele, saber qual que é a direção dele para a nossa vida. Quem teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus não consegue se ver em outro lugar, não consegue se ver fazendo outra coisa. Pedro, lá em João, capítulo 6, versículo 68, diz: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Quem teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, meus irmãos, não consegue se ver sem Jesus. Você consegue? Você consegue se ver sem o Senhor Jesus? Você já se imaginou onde você estaria agora se não fosse o Senhor Jesus? Olha, meus irmãos, se não fosse o Senhor Jesus na minha vida, eu acho que nem vivo mais eu estaria. Um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, meus irmãos, faz com que a gente olhe para esse mundo e não queira saber das coisas desse mundo. A gente pode, por vezes, até ser tentado e atraído pelas coisas desse mundo. Mas a gente entende que a nossa satisfação não está nessas coisas. É só Deus, é só o Senhor Jesus que tem essa água viva para nos oferecer. Olha, meus irmãos, há algo muito significativo aqui nesse texto de João 4. Aquela mulher, ela foi a um poço buscar água. Ela leva um cântaro. Só que depois que ela encontra a fonte da água viva, o texto diz que ela deixa o cântaro para trás. Simbolicamente, aquela mulher deixa tudo que o mundo tem para oferecer para ficar com Jesus. Ela encontrou a fonte da água viva. Ela não precisa mais de um cântaro, porque ela encontrou onde saciar a sua sede. Quem tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus abandona as coisas desse mundo. Abandona os vícios, abandona o pecado,
abandona tudo aquilo que entristece o nosso Deus. Mas há mais aqui. A segunda coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, a segunda marca de quem teve um verdadeiro encontro com Jesus é que quem se encontra verdadeiramente com Jesus é liberto do seu passado. Os versículos 17 e 18 dizem assim: ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. O Senhor Jesus expõe aqui diante dessa mulher o passado dela. Aquela mulher, na sua condição de sede, de fome de Deus, procurou no seu passado saciar esse vazio dentro dela com relacionamentos. Assim como muitos hoje procuram saciar o seu vazio de Deus de diversas maneiras. Mas um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus nos liberta de tudo isso e nos desprende do nosso passado. Se você teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, você não precisa mais se preocupar com o seu passado, com o que falam de você do seu passado. Porque você teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus e o que importa para Ele agora é o seu arrependimento e a sua vida e a sua busca dEle a partir de agora. Então, meu irmão e minha irmã, liberte-se do seu passado, porque você já teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Não há mais nada na sua vida que te prenda a esse mundo. Você está liberto, liberta das coisas do passado. Quando nós ainda não tínhamos encontrado o Senhor Jesus, a Bíblia diz que essa situação, nós estamos num domínio das trevas, porque nós fomos resgatados do império das trevas. É isso que diz Colossenses 1,13. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No reino das trevas, a gente não faz o que a gente quer. As pessoas pensam que são livres, porque elas estão ali sempre buscando satisfazer os desejos da sua carne. O problema é que quando elas tentam parar, elas não conseguem, porque não são livres. Estão debaixo do reino das trevas. Mas agora nesse outro reino, no reino do Filho de Deus, nós estamos livres. Nós estamos livres. O Senhor te libertou dos seus vícios. O Senhor te libertou dos seus pecados. O Senhor te libertou do seu passado. Então, um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus deve, meus irmãos, nos desprender do nosso passado, porque o nosso passado não dita mais aquilo que nós seremos com o Senhor Jesus daqui para frente. Então, um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus nos livra do nosso passado. A terceira coisa que nós vemos aqui nesse texto, a terceira marca de quem teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, é que quem se encontra verdadeiramente com o Senhor Jesus se torna um verdadeiro adorador. Quem tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus se torna um adorador em espírito e em verdade. Meus irmãos, existe uma grande diferença entre ser um religioso e ser um adorador em espírito e em verdade. Você já se perguntou nesse texto o que é ser um adorador em espírito e em verdade? O que é adorar Deus em espírito e em verdade? Para entender isso, a gente precisa olhar para essa mulher, a mulher samaritana. Porque antes dela ter esse encontro com o Senhor Jesus, ela era uma religiosa. Ela tinha conhecimento dos patriarcas. Ela chama Jacó de pai.
Ela defende que existia um lugar físico de adoração. Como samaritana, ela defendia que o lugar de adorar a Deus era no Monte Gerizim. Aquela mulher esperava um Messias. Ela esperava um Cristo, que quando chegasse iria explicar todas as coisas. Mas aquela mulher não era uma verdadeira adoradora que adora em espírito e em verdade. Apesar de todo o conhecimento que ela tinha, apesar de ser uma religiosa, ela tinha uma vida destruída. Ela tinha uma vida acabada. Ela era rejeitada pela sociedade. Ela tinha má fama. O que é ser um verdadeiro adorador? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Meus irmãos, essa dicotomia, essa divisão que muitas pessoas fazem, né? Lugar de adorar a Deus é na igreja, lugar de trabalhar é para trabalhar, meu trabalho é só para trabalhar. Lugar de servir a Deus é na igreja, mas na faculdade eu só sou um estudante. Lugar de adorar a Deus é na igreja, mas na minha família, lá na minha casa, eu só sou o pai, eu só sou o filho, só sou a esposa. Era essa dicotomia que essa mulher fazia, era essa divisão que ela fazia. Adorar a Deus é uma coisa, mas se relacionar com o marido é outra. E quantos de nós, meus irmãos, não fazemos isso? Isso não é adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando você tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, você vai entender que adorar a Deus não é nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém. Você vai entender que adorar a Deus é em todo lugar. Aonde você vai, você é um adorador de Deus. É isso que o Senhor Jesus explica para essa mulher. Vai chegar o tempo que nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso significa, meus irmãos, que você, sendo um verdadeiro adorador, vai adorar a Deus não só no domingo na igreja, mas na segunda-feira no seu trabalho, à noite na faculdade, e quando você voltar para casa, você vai continuar sendo um adorador de Deus junto à sua esposa e junto aos seus filhos. Porque a forma como nós vivemos no nosso trabalho, a forma como nós trabalhamos, também adora a Deus. A forma como a gente estuda na escola ou na faculdade, também adora a Deus. A forma como a gente vive o casamento ou com os nossos filhos, nossos familiares, também adora a Deus. Ser um adorador em espírito e em verdade não tem a ver com o local, mas tem a ver com a sua vida. Um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade, ele adora a Deus com tudo que ele faz. As pessoas no trabalho dele olham para ele e dizem: esse cara é diferente. Olha, não fala palavrão perto desse cara não, porque ele é crente. Olha, não faz esse tipo de brincadeira com esse cara não, porque ele é crente. Olha, respeita esse cara porque ele não gosta desse tipo de brincadeira. No seu trabalho, as pessoas te veem como alguém honesto, como alguém verdadeiro, como alguém que faz o seu melhor ali. A mesma coisa na faculdade, na escola. O verdadeiro adorador, aquele que realmente teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus,
ele se preocupa não com a sua própria reputação, mas com a reputação de Deus no lugar em que ele está. Este é o verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. A quarta marca de um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus é que quem se encontra verdadeiramente com Jesus tem o desejo de falar sobre ele aos outros. O que acontece com essa mulher, meus irmãos, é interessante. Ela deixa para trás o seu cântaro, versículo 28 e 29, diz assim: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Ela teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Ela encontrou a fonte da água viva, aquele que mata a sua sede. Aquilo traz um impacto tão grande à vida dela que agora ela quer falar para todo mundo. Ela vai até a cidade e diz assim: olha, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Não será ele o Cristo? É interessante que a gente vê esse padrão nos outros que nós citamos também aqui. Aquele homem antes endemoniado de Gadarena, ele, depois de liberto, ele quer seguir ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus diz para ele: olha, vai e conta à tua família o que Deus fez por você. A mesma coisa aconteceu com Mateus. O Senhor Jesus passa pela coletoria de impostos, olha para Mateus e diz: siga-me. Mateus deixa suas coisas, passa a seguir o Senhor Jesus, e depois o texto diz que Mateus dá um banquete na sua casa e ele convida as outras pessoas para estarem ali conhecendo o Senhor Jesus. Um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus nos leva a ser anunciadores do Senhor Jesus. A gente deseja falar do Senhor Jesus para as outras pessoas. E olha só, meus irmãos, você não precisa ter estudo teológico para falar de Jesus para as pessoas. Você tem o seu testemunho de vida. Você pode contar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. O seu testemunho daquilo que Deus realizou em você. Como você era antes e o que o Senhor Jesus fez com você. É claro que você deve buscar conhecimento, mas isso não é um fator limitador que te impede de falar de Jesus. Fale do seu testemunho para as pessoas. Para nós concluirmos, meus irmãos, nós precisamos de Jesus. Precisamos reconhecer que a sede da nossa alma, só o Senhor Jesus pode saciar. Nós precisamos, e o ser humano precisa, de um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, e isso deve ser em todas as dimensões da nossa vida, meus irmãos. Um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus atinge a nossa vida profissional, atinge a nossa vida familiar, atinge a nossa vida sentimental. Um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus nos liberta dos nossos vícios, dos nossos pecados. Quem tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus não permanece o mesmo. Quem tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus
sabe que não vai encontrar na terra aquilo que só tem no céu. Então, meus irmãos, seja cheio de Jesus. Seja cheio de Jesus. Viva para Jesus, trabalhe para Jesus. Estude para Jesus, case para Jesus, tenha filhos para Jesus. Tenha um ministério para Jesus. E isso, meus irmãos, é no domingo, mas é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. É aonde você estiver, é com quem você estiver. Porque nós tivemos um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus.